Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo, tá? Então, aqui eu vou estar passando para vocês rapidamente, tá? Só uma ideia aqui que a gente teve, uma colega nossa de trabalho, né? Trabalhando no setor de segurança, e ela precisou, né? Fazer aí uma análise, né? De dados aí, e passou essa planilha aqui, e nessa planilha ela mostra várias tabelas, né? Várias tabelas aqui, então achei muitos dados, né? Então, aqui seria uma tabela dessa para cada funcionário, né? Deixa eu ver que o nome está aqui. E todos esses dados que estão aqui relacionados a esse funcionário, né? Esses dados são de treinamentos, né? Por exemplo, como se fosse uma meta, né? Então, esse funcionário aqui, por mês, ele tem que fazer um total aí de 5 inspeções, né? No mês. A meta dele é essa. E aí, através de que evidência? Do formulário de inspeção. Tem que apresentar um formulário de inspeção, né? No caso, 5 formulários, quantidade de 5 formulários mensais. E aí, cada aba dessa aqui, a gente tem. Isso aqui é uma planilha que é só para liderança, né? Só para os líderes, que são os encarregados, supervisores e tudo. E cada planilha dessa, cada aba dessa, é um encarregado, é um líder, né? Um supervisor, entendeu? E esses dados aí, todos esses dados que estão nessa planilha, é puxado para esse farol aqui, né? E aí tem o nome da pessoa e aí tem o percentual que ele atingiu, né? Percentual que ele atingiu. E aí aqui eu coloquei em cima, mas nas outras planilhas, esse percentual está embaixo, entendeu? Então eu entendo assim que um banco de dados ele cresce para baixo, né? A gente entende que cresce para baixo o banco de dados. Mais viável que ele cresça para baixo, ok? E aqui já nesse, nessa primeira planilha aqui de liderança, né? Eu já fiz algumas mudanças, né? Pesado. Aliás, tá para visita. Visita. Então não foi para visita. Eu tenho que fazer o cronograma aqui Sabe lá do Paiol. Eu sei, mas eu tenho que fazer o cronograma do Paiol, ainda tem do 126 também. Não tem como não. Bravo. Então, pessoal, e aí é o seguinte, ela pediu para a gente apresentar um gráfico aqui, né? De várias pessoas, todas essas pessoas que estavam aqui dentro dessa aba, né? Para ver por função, na verdade, por função, um gráfico por função, o quantitativo de cada atividade. Eu não falo atividade, mas essas demandas aqui, essas entregas, né? Que são esses documentos. E aí, quantos eles fazem aqui por mês, né? Cada pessoa dessa. Então, eu pensei dessa forma, cara. Vamos colocar eles assim, né? Os colaboradores, né? Aqui em uma coluna, né? Uma coluna. Essa coluna aqui a gente fez uma validação de dados, né? Uma validação de dados aqui, ok? Como lista, tá? E a gente já puxa aqui, né? De um banco de dados, né? Onde tem ali todos os líderes, né? Então, esse banco de dados eu fiz aqui, né? Fiz um banco de dados para demandas, né? E fiz um banco de dados. Bom dia. Sabe me falando mais? Marcos Braulio, você fala? Eu creio que ele tá para cá, cara, aí na engenharia. Tá não? Então eu não sei para onde que ele foi, tá? Desculpa aí. Continuando, pessoal. Então, a gente fez aqui um banco de dados, tá? Para as demandas, né? Para as demandas, que vão ser essas demandas aqui, né? Que é as entregas que o pessoal tem que fazer, a liderança tem que fazer. Essas entregam uma quantidade aí dessas demandas aí por mês, ok? E também temos também evidências
Eu fiz um banco de dados aqui também de evidências, talvez a gente não use, desculpa, não use ainda esses dados aí, né? E fiz também, cadê? Fiz também, não, tá. Aí já fiz um PROC-V, né, para ele já puxar, cadê? Só um minuto, eu fiz aqui com função também, eu acho que ficou lá para o final. Aqui, ó, BD liderança, tá? Vou botar aqui para frente. Só. Fiz esse banco de dados aqui de liderança, aqui tem os nomes, né? Tem os nomes, e aí tem. Então, essa validação de dados aqui, né? Dessa primeira planilha aqui, que eu vou fazer como se fosse um histórico, tá? Um histórico, o que que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele. Uhum. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está pegando esses nomes, né? Esses nomes dos líderes, tá? Ele está pegando aqui esse nome da liderança, lá do banco de dados, tá? E aí está pegando essa função aqui, fazendo um PROC-V desse BD de líderes, tá? Esses treinamentos aqui também, essas entregas, né? Elas estão vindo também do BD de demandas, né? Desse banco de dados de demandas. E mais o que? Esse mensal aqui é colocado manualmente. A quantidade também é colocada manualmente. E esse aqui a gente colocou também uma validação de dados, né? Tem um banco de dados aqui das evidências. E esses dados aqui por mês, né? Eles são colocados também manualmente. E aqui a gente tem a somatória, né? Que é do ano todo aí por colaborador. Ok? Achei melhor fazer dessa forma. Com esses dados aqui, a gente fez aqui uma tabela, da tabela, a gente já está fazendo aqui um dashboard já por função, tá? Por função aqui. A gente fez pela função, então ela queria saber por função quais foram as entregas desse pessoal. Essas entregas que a gente chama são os eventos, né? As inspeções de 5S, inspeção de hack. Então, a gente pode filtrar, né? Eu fiz também uma segmentação de dados, tá? Para a gente estar filtrando aqui, já clicando aqui no botão e já automaticamente o gráfico já fazendo filtro. Então, essa foi a melhor forma que eu achei de representar, né, esse gráfico, né, essas demandas aqui por função, essas entregas por função e por líderes. Aí tem o título dele aqui que é desempenho, né, desempenho de liderança por entregas. Então, eu posso, no caso aqui, por exemplo, posso filtrar aqui uma das entregas, tá? Um evento, por exemplo, e ele já filtra automaticamente aqui o gráfico, né? Quais foram as funções que fizeram essas entregas e quais são os nomes dos líderes, né? Que são encarregados. No caso aqui é o encarregado de obra. Ele fez o quê? Fez um evento, né? Entrega de um evento com ou sem perda. Aí já aparece o nome dele. Então, ficou bem intuitivo aqui. Só você tirar o filtro e depois filtrar. Pode filtrar por treinamento, tá? Ou pode filtrar também por função. Ou pode filtrar também por nome dos colaboradores, tá? Então, ficou bem intuitivo aí, bem prático. Era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Então, isso aqui foi uma forma que a gente fez aqui é, de sanar, levantar esses dados aqui, né? Fazer uma análise desses dados para apresentar aí numa uma reunião que surgiu de repente, né? Surgiu rápido aí, né? Do fogo e a gente teve que apresentar. Então, aí depois a pessoa coloca aqui um cabeçalho, né? Alguma coisa assim, então um outro dado também para filtrar por meses, né? Então, aqui tá em desenvolvimento, né? Mas eu já passei para frente para eles
pessoal já dar sequência aí, tá? Na finalização aí desse dashboard aí, tá bom? É isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Com Deus aí e até a próxima.